Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 4 da disciplina de Psicologia Escolar. Hoje falaremos sobre aprendizado e também sobre as dificuldades de aprendizagem e também os distúrbios ou transtornos de aprendizagem. É importante que a gente considere primeiro que quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de uma transformação dessa pessoa que está aprendendo. Claro que o aprendizado, ele compreende a apropriação do conhecimento historicamente acumulado, o que é um direito de todos e todas, só que essa apropriação, ela traz modificações para essa pessoa. Então, modificações que são de nível intelectual, mas também emocional, de visão de mundo e de vivências. Então, o aprendizado, como sabemos a partir da psicologia, ele modifica todo esse organismo. E quando falamos de dificuldade, é preciso levar em conta que as dificuldades, elas têm causas, no geral, psicossociais, né? Então, as dificuldades, elas não têm causas biológicas ou orgânicas. O que tem causas biológicas ou orgânicas são os distúrbios ou transtornos. Então, a gente pode diferenciar a partir dessa concepção. Claro que isso nem sempre foi muito evidente, nem para o campo da medicina, nem para o campo da psicologia. No século XIX, a medicina e também durante o século XX, os estudos em psicologia consideravam que dificuldades eram todas provenientes de questões orgânicas, né, de ordem médica, e hoje sabemos que não. As dificuldades, elas podem ser inclusive passageiras ou permanentes, né, mas não necessariamente têm relação com algum distúrbio ou alguma questão mais orgânica. Então sabemos que é importante diferenciar dificuldades de distúrbios. Nesse sentido, essa diferenciação que foi ocorrendo na história da psicologia escolar e que hoje é um pouco mais clara, também nos traz um outro conceito, né, que é o de deficiência intelectual, né, que pode ser leve, aprofunda e diz respeito a déficits em capacidades mentais genéricas e não somente relacionadas à aprendizagem escolar. Então, a deficiência intelectual, por exemplo, ela vai tanto dificultar as funções adaptativas da pessoa, a própria vida, o próprio dia a dia dela, e não somente conteúdos ou questões relacionadas ao aprendizado escolar. E claro que, para o seu diagnóstico, depende então da avaliação clínica e de testes, né, padronizados para isso. E dificuldades de aprendizagem, elas têm caráter mais sutil, então estão relacionados muito a percepções subjetivas, a emoções, e aí, para isso, é importante observar o contexto emocional desse sujeito aprendente, como a família, né, dificuldades relacionadas a contextos violentos, a vulnerabilidade, a separação dos pais, nascimento de irmão mais novo, e também pode estar relacionada a questões como, por exemplo, a acuidade visual, né, então uma criança que não consegue enxergar o quadro, ela vai ter dificuldade de aprendizado, ou auditiva, né, então não consegue ouvir a explicação do professor, ou ainda remeter questões bem do contexto escolar, né? Como oportunidades de aprendizagem inexistentes, então criança que, por exemplo, é a cada ano transferida de uma escola para outra, ou o próprio contexto da pandemia, onde crianças tiveram de 1 ano e meio a 2 anos, principalmente as crianças de escola pública, não tiveram a mediação necessária ao aprendizado, então isso vai trazer dificuldades de aprendizagem, ou ainda uma educação escolar inadequada, precária. E aí precisamos entender que dificuldades, elas estão então relacionadas a contexto, seja familiar, seja social, seja educacional. Elas dizem respeito a questões que podem ser compreendidas dentro desse contexto e também podem ser trabalhadas dentro do contexto escolar. Então, o foco não é só a criança, né, e não deve ser só a criança, porque há fatores maiores, há fatores contextuais que estão levando à dificuldade. E, além da gente diferenciar bem, então, deficiência intelectual, né, que é completamente diferente de dificuldade de aprendizagem enquanto conceito, precisamos ainda falar dos distúrbios de aprendizagem, né, que são transtornos do neurodesenvolvimento com origem biológica. Então, é completamente diferente dos dois primeiros. Diz a respeito a fatores genéticos e ambientais, né, que interagem entre si e que dificultam, né, a formação e o processamento dessas informações, como, por exemplo, descalculia, dislexia, a disgrafia, né, que são distúrbios específicos do aprendizado escolar. Segundo o CID-10, né, são transtornos de desenvolvimento de habilidades escolares e que vão acontecer bem no início do desenvolvimento escolar da criança. Então, quem tem disgrafia, quem tem dislexia, quem tem descalculia, vai apresentar sintomas aí
desses transtornos já no início da escolarização, possivelmente na educação infantil ou anos iniciais do ensino fundamental. Para chegar à diferenciação entre o que é dificuldade, né, o que é distúrbio de aprendizagem escolar, né, esses dois últimos que a gente falou, é preciso ter uma história clínica bastante clara e criteriosa dessa criança ou adolescente, né? Um resumo aí de fatores sociais, psicológicos e biológicos. É importante entender como um todo e entender também o desenvolvimento infantil, o que é esperado para cada fase, para que a gente tenha um parâmetro, né? Então, quando se fala de distúrbio, a gente tem um parâmetro de uma normalidade que varia, claro, mas existe um parâmetro, né? Para que a gente consiga diferenciar. Então, a importância também é que o psicólogo se aproprie um pouco da avaliação, né, e dos parâmetros atuais hoje de avaliação psicológica. Para além disso, é importante que a gente, ao falar de dificuldade, agora nesse caso das dificuldades, né, que elas são mais gerais, mais generalistas e acontecem dentro do contexto, né, é importante que a gente olhe também a ensinagem. Muito se fala de aprendizagem e pouco se fala de ensinagem. Como que é esse ensino dessa escola? Qual é esse método, né? Se esse método, por exemplo, ele está relacionado à forma como a criança aprende, né? Porque cada um tem também diferenças individuais nesse aprendizado. Então é importante olhar para esse contexto. Quais são as relações estabelecidas na escola, né? É uma escola muito competitiva, uma escola mais colaborativa, é uma escola de projetos comunitários. Como que é essa escola, né? A gente sabe que se por um lado a competição ela pode levar ao aprendizado, ela também leva ao estresse, né? Então é importante que a gente compreenda esses contextos. E se a dificuldade está relacionada a isso. A vulnerabilidade, a pobreza, problemas familiares, série de fatores que vão interagir aí com o sujeito. E é importante olhar para tudo isso. É importante entender que precisamos olhar a história escolar dessa criança, né? Todo esse histórico escolar, a relação da escola com a família, em que medida a família também está empenhada no aprendizado desse aluno, a relação professor e aluno. E é claro que é importante a gente entender que, seja distúrbio ou seja dificuldades, né, de aprendizado, né, que são bem diferentes um do outro, mas de qualquer modo, né, há situações que vão favorecer a melhora desse quadro e situações que vão piorar. Então é preciso olhar para tudo isso. E aí, é claro que precisamos ainda, sobre as dificuldades, falar de problemas de relacionamento, conflitos não explicitados, né, seja no âmbito familiar, seja também no âmbito escolar, né, se a criança ela vê sentido ou não, né, se ela tem outras necessidades gritantes, principalmente necessidades básicas no momento e por isso não consegue aprender, se ela não tem noções de disciplina, né, e aí ela vai levar um tempo até compreender noções de disciplinas, noções básicas na escola, seu estado de saúde, né, e o funcionamento da escola como um todo. Agora falando um pouquinho sobre os distúrbios, né, que estão relacionados também ao aprendizado, antes disso é importante falar de transtornos no geral que vão impactar o aprendizado. Que transtornos são esses, né? Que situações são essas, né? Como a gente já mencionou, a deficiência intelectual, né, que vai trazer um déficit intelectual e adaptativo, né? Então é uma situação que tem que ser avaliada e diagnosticada. A gente tem atrasos globais do desenvolvimento, né? Quando a criança ela não atinge marcos do desenvolvimento, como andar em determinada idade, sentar em determinada idade, falar em determinada idade. Então, isso tudo vai alterar também o aprendizado dela. Então, é preciso olhar para essa história dela. Transtornos de comunicação específicos, como fala, comunicação social, gagueira, né? Que também podem ser olhados por médicos e outros profissionais. Tem o transtorno do espectro autista, né, que traz déficits na comunicação, na interação social, na reciprocidade social né, dessa criança com o seu meio. E aí, claro, há muitos graus, né, dessa síndrome e é preciso olhar para isso. Temos o TDAH, que diz respeito, sim, a esse transtorno de atenção e hiperatividade, né, onde você tem uma desatenção, uma desorganização, impulsividade e hiperatividade, podendo ter um tipo de TDAH mais relacionado à desatenção, outro mais à impulsividade ou misto, né? E temos também transtornos específicos de aprendizagem, que esses sim eu acho que também muito importante, né? Assim como os outros, mas esses são muito importantes de serem pontuados aqui. Quais são eles, né?
quando a gente fala de transtornos específicos de aprendizagem, diz respeito a habilidades acadêmicas necessárias, né, de serem desenvolvidas na escola. E aí estamos falando de um transtorno, ou seja, mais do que uma dificuldade, né? Então, tem uma raiz aí orgânica e que deve ser olhada, né? E aí estamos falando de dislexia, descalculia e disgrafia. O importante é que os sintomas estejam presentes por no mínimo 6 meses, que seja evidente que as habilidades acadêmicas estão muito abaixo do esperado, né, que não seja só uma dificuldade passageira. Elas vão estar presentes, essas dificuldades, desde o início da vida escolar, então desde que a criança entra na escola, ela vai apresentar isso e não vai passar a apresentar em determinado tempo. Se ela passa a apresentar, possivelmente é uma dificuldade de aprendizagem, né, e não aqui um distúrbio, um transtorno. E pensar que habilidades afetadas, elas dizem respeito aí a habilidades que vão afetar a pessoa para a vida inteira, né? Então, quando a gente fala de transtornos, como por exemplo, né, dislexia ou até mesmo TDAH, muitas vezes as pessoas diagnosticam até na adolescência ou na adultez, mas o prejuízo na vida acadêmica e social já aconteceu anteriormente. E aí é importante, mais do que tudo, ter uma visão interdisciplinar, multidisciplinar, né, entender o que professores estão passando, o que eles estão percebendo, mas também fazer uma avaliação criteriosa, né? Nesse caso, se o psicólogo escolar ele não domina tanto a avaliação, é importante que ele encaminhe, né, para um psicólogo que possa fazer avaliação desses casos específicos mais gritantes. É importante também pensar em um plano terapêutico que possa ser acompanhado pela escola e pela família, porque é muito importante, mais importante do que o diagnóstico, né, ou tão importante quanto é entender que é preciso um plano terapêutico para que a gente consiga acompanhar, né, e fazer com que os malefícios, os problemas sejam menores, né, do que aconteceria sem um apoio. E aí, então, vocês vão encontrar também nessa unidade um texto complementar que vem falar também sobre a atuação do psicólogo no contexto escolar. A atuação mais tradicional do psicólogo é essa atuação sobre a qual a unidade de hoje fala, né, que é avaliação, diagnóstico, do atendimento e encaminhamento. São atuações importantíssimas, claro, né, poder diagnosticar ou poder dar caminhos ou até mesmo encaminhar, né, ou acompanhar mesmo essa pessoa, essa criança, esse adolescente que está com dificuldade de aprendizado. Mas mais que isso, porque quando compreendemos que a dificuldade de aprendizagem, que é o mais corrente, o mais comum, acontece devido a contextos específicos, sociais, familiares e também educacionais, então a gente também coloca a escola nessa conta, né? A escola também precisa ser observada, a gente precisa entender, estar ali percebendo o que está acontecendo. Nós podemos também, mais do que focar a atuação só no aluno ou na aluna, né? Devemos também estar ali aptos a olhar a escola como um todo, orientando pais, orientando alunos, fazendo a escuta de professores, trabalhando para a coesão dessa equipe, né? Porque é uma equipe docente e pedagógica coesa, que fala a mesma língua, que tem mais espaço de escuta, de abertura, que pode falar das dificuldades, que pode buscar caminhos, que dá espaço para a criatividade. Tudo isso vai refletir no aprendizado do aluno, porque professores que não são valorizados, que não são escutados, que não são ouvidos, claro que eles não serão bons mediadores como eles podem e poderiam ser. Então, a gente sabe que dar o apoio para a escola, que, como sabemos, é muito mais cobrada do que apoiada, é um papel muito importante do psicólogo escolar e vai incidir também nas dificuldades de aprendizado, porque a gente está olhando não só o aluno, mas a escola e todo o processo de ensinagem, todo o processo pedagógico que existe nela e que vai incidir no aprendizado do aluno. Então, trabalhar aí esse apoio a professores, o apoio à direção, espaços de escuta, tudo isso é muito importante. São atuações emergentes, não tão tradicionais da psicologia escolar, mas que vêm sendo cada vez mais realizadas e vêm dando bons frutos. Então, o texto complementar também tratará disso. Por hoje é isso e obrigada.